Então, no segundo culto de hoje, nós também estamos iniciando uma nova série de mensagens, chamada Vencedores. Só que o intuito dessa série não é falar do pódio, nem do cinturão, é falar da luta, é falar do percurso, é falar dos processos, daquilo que nos leva a chegar no final. Porque não existe glória sem guerra. Se você quer ser um vencedor, você precisa, como diz aqui, estava escrito, vencer a dor. Se você quer ter um testemunho, você precisa primeiro passar pelo teste. Por isso que é testemunho. Não tem como eu ter uma história de vitória sem passar por uma história de luta, uma história de guerras, uma história de levantes. Mas o Deus que anda comigo, Ele me faz atravessar esses cenários e me faz chegar do outro lado. Então eu quero poder, durante essa série de mensagens, explicar para vocês a necessidade. Entenda, não é um imprevisto, não é a infelicidade, é a necessidade de inimigos, a necessidade de passarmos por batalhas, a necessidade de enfrentarmos contratempos. Eu estava certa vez estudando e vendo algumas pessoas falando em algumas palestras online, e um questionamento foi muito interessante. Falaram assim: vem aqui, por que os países de clima tropical têm a tendência de serem mais subdesenvolvidos do que países que têm climas mais polarizados, ou muito quente ou muito frio, quando neva ou fica muito quente? Por quê? E foi interessante a resposta de um sociólogo. Ele falou assim: porque se você sabe que amanhã vai ter sol, que vai ter peixe no rio, que não vai ter nenhum intempério, você não se esforça a planejar e projetar o amanhã. Você sabe que você vai acordar e amanhã vai ter fruto na árvore, vai ter comida aqui. Eu venho do Amazonas, então eu conheço muito essa questão indígena. E se diz um pouco isso sobre as culturas indígenas. Um índio que está no meio da Amazônia, ele sabe que amanhã vai ter açaí no pé. Eu não preciso me esforçar, porque a natureza, ela se reproduz e se reproduz muito bem. Eu vou lá no rio Amazonas, que é do tamanho de um mundo, e sempre vai ter peixe. Para que eu vou guardar, congelar, botar no sal, se amanhã eu posso pescar fresquinho e comer uma galinha caipira, um peixe caipira e coisas do tipo? Por que eu vou me esforçar? Já quando você vai para o norte ou para o extremo sul, fica ou muito quente ou muito frio. Então, se você não estocar comida, não congelar comida, quando vier o frio, congela tudo, você não tem acesso a isso. Então, os intempérios da vida me ajudam a planejar, me tornam mais previdentes, me ajudam a planejar o que vai acontecer amanhã e ter vitórias sobre as situações que eu enfrento. Quantos já estão entendendo? Eu nem comecei a ler a Bíblia, mas você entende que as durezas e as lutas da vida, elas me ajudam a ser uma pessoa mais previdente, uma pessoa mais pensativa, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais entendida para poder enfrentar as batalhas do dia a dia. E assim como eu fiz na última série, que nós falamos sobre busca primeiro, a minha primeira ministração, eu falei sobre como buscar, o que é uma busca. Eu fui nos primórdios para a gente poder colocar a fundação de toda uma série de mensagens. De igual forma, sendo hoje a primeira ministração e às 18h30 também, eu quero falar um pouco sobre isso. O que é uma guerra? O que é uma luta? Como eu identifico quem é o meu inimigo? Porque não adianta eu estar lutando e vencendo em uma área onde Deus não me chamou, onde é uma guerra que para Deus não faz sentido. Muita gente está usando recursos, talentos, dons e até unção para estar num fronte de batalha que Deus nunca projetou para fazer, porque eu não consegui identificar quem é o meu real inimigo. E se eu não identifico, eu posso até ter sucesso, mas em batalhas que não fazem sentido para a minha vida. Quem é o meu inimigo? Quais são as minhas guerras? E para mim é até difícil eu ministrar isso perto do pastor Ribeiro, um homem estrategista, um homem que foi formado para isso, um homem que entende como você identifica as qualidades, os pontos fortes e os pontos fracos de um país, de uma frente militar, de guerreiros. Eu não tenho o ensinamento que ele tem, mas eu fui formado jogando aquele jogo de tabuleiro War. E quem jogou War 2 sabe muito bem como é que faz uma estratégia. Eu vou tentar aplicar todos os meus ensinamentos de War aqui hoje para você entender. E aqui eu estou brincando, mas entenda, a Bíblia deixa claro para a gente. Cuidado no momento de entender quem é o seu guerreiro, quem é o seu real inimigo.
para você não estar lutando contra pessoas que Deus não colocou para você lutar. Por isso, abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler 2 textos. Abra primeiro em Mateus capítulo 16, versículo 13. Vou dar um briefing de guerra. Briefing, se você entende um pouquinho, é quando eles reúnem todo mundo no QG ou no quarto de guerra. Ele fala assim, ó, o inimigo é esse, a estratégia dele é essa, e as armas dele são essas. Esses são os pontos fracos do nosso inimigo, e esses são os pontos fortes do nosso inimigo, e as nossas armas, e a nossa estratégia, e os nossos pontos fortes são esses. A gente precisa entender não apenas o que nós temos em mãos, mas o que o inimigo tem em mãos antes da gente entrar em guerra com ele. A gente prevê o final da guerra antes da guerra começar. Estou certo ou estou errado, meu pastor? A gente prevê assim. A gente primeiro vê, mede quantas pessoas, qual o armamento, qual a estratégia, qual é o posicionamento deles, o que a gente tem de gente, o que a gente tem de estratégia, o que nós temos de armamento. Ao ver isso, a gente já pode prever um pouco do resultado de uma guerra. E Deus quer que você tenha sucesso na guerra e nas batalhas da sua vida. Só que você tem que entender os dois lados, não apenas o inimigo, mas o que Deus dispôs para você nessa guerra. Mateus 16, versículo 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pule para o versículo 21. Desde então, e aqui é a continuação dessa conversa, começou Jesus a mostrar aos discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando Jesus fala assim, convém, eu vou morrer, vai acontecer isso comigo, isso aqui é um projeto. E Pedro, tomando parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pule comigo agora para Efésios capítulo 6. Deixa eu mostrar para você que tipo de guerra é e quais são os armamentos. Efésios 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Então, vamos entender o que é uma guerra, contra quem nós estamos lutando, quais são as nossas armas para que possamos ser vencedores. Porque para você se tornar um vencedor, você precisa entender isso. O que eu tenho à minha disposição? E o que o meu inimigo tem à disposição dele? Em suma, para você entrar numa guerra e sair dela vencedor, você tem que saber o que você tem de bom e o que o outro tem de bom. O que você tem de fragilidade e o que o outro tem de fragilidade. E aqui, nesse texto que nós lemos, a gente já tem a clareza sobre qual é a guerra que nós estamos lutando. Efésios 6 diz, e deixa bem claro, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Em outro texto também vai falar que a nossa milícia, ela não é carnal, ela não é física, ela não é natural, mas ela é espiritual e capaz de destruir fortalezas. Então nós não lutamos nesse mundo, não é contra carne, não é contra pessoas,
é contra espíritos malignos nas regiões celestiais, e as armas que nós temos ao nosso dispor, dadas por Deus, não é para lutar contra pessoas, é para lutar também nesse ambiente espiritual e celestial. Agora, um outro dado sobre as guerras que nós enfrentamos na vida. Toda guerra tem um fim. As guerras não duram para sempre. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Talvez você esteja pastor, já estou há muito tempo. Será que isso aqui é permanente? Não, essa guerra vai passar. Nenhuma guerra dura para sempre. Guerras são temporárias. Eclesiastes 3 começa a falar um pouco sobre isso. Para tudo tem um tempo determinado. Existe um propósito para tudo debaixo do céu. Aí quando a gente chega no versículo 8, que ele fala, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de dormir, há tempo de levantar. E aí Eclesiastes 3:8 diz, há tempo de guerra, mas também há tempo de paz, porque lutas e guerras não duram para sempre. Se você está no meio de uma guerra, Deus me traz aqui para anunciar, vai chegar um tempo de paz para a sua vida. Quem sabe esse ensinamento é Deus te dando armas para você lutar, vencer e começar a partir de hoje, viver o período de paz que Deus tem para a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Agora, é difícil a gente entender, às vezes, a dinâmica dessa guerra, porque você está lutando aqui e o seu inimigo, ele vem com armas muito pesadas, ele vem com armas muito fortes, e você às vezes é pego despercebido, despreparado, porque você não sabia do armamento dele ou o porquê ele vinha com tanta sede, com tanta voracidade para tentar destruir a sua vida. Entenda que toda vez que o seu inimigo, e eu estou falando de um inimigo espiritual, porque a tua guerra não é contra a sogra, não é contra alguém que foi sócio, não é contra alguém que disputa uma fatia de mercado na sua empresa, essa não é a sua guerra é espiritual, e toda vez que esse inimigo vai contra você, ele não vai no nível que você se vê, ele vai no nível que ele enxerga você. Porque você está aqui, você olha ao seu redor e você começa a ver circunstâncias acontecendo, então você toma para si que as suas armas, elas condizem com o seu status e o seu nível de vida atual. Só que o diabo não vê a sua condição, ele vê a sua posição. Ele sabe quem é o teu Deus, ele conhece as armas que o teu Deus colocou na tua mão. Então toda vez que ele vai lutar contra a sua vida, ele não luta no eixo ou na altura ou na condição que você se enxerga, mas na condição que ele te enxerga. Por isso, se você está sendo guerreado e a guerra é pesada, não reclama não, dá glória a Deus. É porque o teu inimigo está vendo grandeza em você, ele está vendo força em você, ele está vendo habilidades que às vezes nem você consegue enxergar na sua vida. Então toda vez que muita coisa acontece na minha vida, numa altura ou num peso que eu não aguento, eu falo, Senhor, muito obrigado, porque se o meu inimigo está enxergando isso na minha vida, é porque existe um Deus poderoso aqui por trás de mim, é porque existem milícias celestiais, e ele não vai vir na altura que eu me enxergo, ele sempre vai vir na altura que ele me enxerga. Comece a se identificar de uma maneira diferente. Talvez o diabo esteja te vendo com uma grandeza maior do que você se reconhece, porque você vai julgar a sua grandeza pela sua situação atual. Só que o teu inimigo não. Assim como você tem que conhecer as armas dele, ele sabe quais são as suas armas. Então ele nunca vai te atacar pelos erros do passado, sempre pelo potencial do seu futuro. Toda vez que o diabo vier te atacar, vier acusar, ele vai querer te lembrar do teu passado. Só que o medo dele é como Deus quer te usar lá no futuro. E toda vez que ele fizer isso, não lembre ele do passado dele, mas lembre o diabo do futuro dele, porque o futuro dele é um futuro de perdedor, e o seu é um futuro de sucesso, é um futuro de vitória. Você venceu em Cristo na cruz do Calvário, e por Cristo você foi representado. A vitória já é sua. Então a gente tem que entender como é que ele vai vir para cima da gente e como é que nós nos enxergamos nessa guerra. Então grave isso. Isso aqui é a centralidade do que eu quero ensinar nessa ministração de hoje. Pessoas não são inimigas. Repita após mim. Pessoas não são inimigas, mas são usadas pelo nosso real inimigo. Efésios capítulo 6 nós lemos, onde o escritor, ele fala que existe uma armadura que nós devemos nos colocar para lutar as guerras que realmente estão acontecendo.
Mas você tem que entender o contexto até ele chegar em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 1 até capítulo 5, o último versículo, Paulo vai falar sobre os relacionamentos interpessoais. Ele vai falar sobre o relacionamento familiar, ele vai falar sobre o relacionamento empresarial, ele vai falar sobre o relacionamento eclesiástico entre os irmãos da comunhão. Então ele dá uma série de recomendações prévias. Ele fala que existe um percurso, ensinamentos que nós devemos aprender para depois de executarmos isso, colocarmos uma armadura para lutar uma guerra que já existe e é muito mais real do que a guerra terrena aqui. Então ele fala para pai e para filho: ei filhos, honrem os seus pais. Ei pais, não venham fazer a ira dos seus filhos. Esposos, respeitem as suas mulheres. Mulheres, honrem os seus maridos. Ei servos, respeitem os seus patrões. Patrão, você também tem que dar dignidade para o seu servo, para o seu empregado. Então ele vai falando em todos os níveis de relacionamento como nós devemos tratar um ao outro. De outra forma, o que ele tenta falar é coisas naturais, coisas terrenas, coisas da rotina, coisas do cotidiano, vocês precisam tratar com amor. Vocês precisam tratar com cordialidade. Vocês precisam tratar com perdão. Então, se vocês têm picuinha entre vocês, resolve logo. Se vocês têm probleminhas entre vocês, resolvam logo. O bom senso resolve. As nossas situações terrenas, um perdão resolve, uma conversa resolve, um desculpa resolve, um aperto de mão resolve, um zap resolve, uma ligação resolve. O que Paulo está falando durante 5 capítulos é: meus irmãos, não percam tempo com picuinhas e bobeiras terrenas, porque a guerra de vocês não é contra as pessoas. A guerra real está num nível celestial e Deus está convocando um exército para colocar essa armadura e lutar as guerras que realmente importam. Nossa guerra não é contra a carne. Nossa guerra não é contra sangue, mas contra as hostes malignas, os principados, as potestades nas regiões celestiais. E está aqui a gente perdendo tempo resolvendo o problema de irmão dentro da igreja. A gente está perdendo foco resolvendo o problema de relacionamento, quando o papel principal da igreja é preparar guerreiros e um exército para colocarem uma armadura e falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou com a sandália, com a couraça, com o capacete, com o escudo, eu estou com a espada, me chama, Senhor, que eu estou pronto para lutar as batalhas que realmente importam. Não perca tempo com pessoas. Não são elas as suas inimigas. Talvez sejam elas usadas pelo seu inimigo. Então a armadura proposta em Efésios não é para a gente lutar contra o esposo ou a esposa, contra uma pessoa que é uma desavença nossa. O que é proposto em Efésios 6 é: essa luta não é horizontal. A luta que realmente importa é vertical. Não coloque a sua couraça para vir para a igreja. Não coloque a sua armadura para ir para o colégio. Não coloque a sua armadura para ir para o trabalho. Por quê? Porque o trabalho não é o local da armadura. A guerra não é no seu trabalho, a guerra não é na sua casa, a guerra não é na sua escola, a guerra é na região celestial. O grande problema é que pessoas não conseguem resolver as batalhas normais e naturais e querem se escalar, e querem se colocar no exército botando uma armadura que eles não estão preparados para vestir, e usam essas armaduras para poder ferir pessoas e não espíritos malignos. E a gente começa a criar um ambiente às vezes de briga, de picuinha, de fala, de disse-me-disse, onde Paulo fala: resolva isso com cordialidade, com me perdoe, resolva isso com educação. Isso é coisa pequena, não gaste tempo e energia contra um inimigo que não é inimigo. Pessoas não são inimigas, mas elas são manipuladas, influenciadas e usadas pelo seu real inimigo. Pastor, aquela irmã está fofocando, tira ela, exclui ela. Não, eu vou orar. Por quê? Porque existe um espírito de influência sobre a vida dela. Se eu tiro ela, o espírito vai influenciar outra pessoa. Então, ao invés de eu atacar a pessoa, eu vou direto naquele que está influenciando. Se você tem medo da irmã que tem língua grande, é porque você não viu a língua de ferro de Satanás. É ele que influencia pessoas. E numa conversa com o pastor Ribeiro, isso veio na minha mente e elucidou. Nós falamos sobre a Coreia do Sul e sobre como eles têm uma tratativa e um intuito não de fazer guerra. Ele descreveu assim, na prateleira de baixo. Não. A guerra deles é na prateleira de cima. Porque se a gente ficar brigando na prateleira de baixo, a gente vai ferir pessoas, culpar pessoas, criar inimizade nas pessoas, quando a guerra não é contra elas.
é contra quem as influencia. É contra quem dá a boca para nos ferir. Porque toda vez que o inimigo quiser nos ferir e criar uma guerra, ele vai usar uma pessoa. E essa pessoa vai dar lugar ao inimigo nos seus pensamentos ou na sua boca, e a gente vai achar que a culpa é dela. Não é dela. Você vai criar inimizade, você vai ficar com raiva, você vai se frustrar e você não vai conseguir resolver o problema, porque o problema não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra quem está influenciando a carne e o sangue. Se você está entendendo, dê uma glória a Deus por isso. Aleluia. Então, se você colocou a armadura para vir para a igreja, para debater com o irmão, você não entendeu qual é a guerra. Você não entendeu quem é o seu inimigo. Isso aqui é fortíssimo. A gente precisa entender onde é que está o inimigo. Como é que a gente identifica ele? Olha que interessante. Em Efésios 6, o escritor fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Na hora de definir, vamos dizer assim, uma luta natural, o escritor tem uma definição só: carne e sangue. Isso engloba tudo. Agora, quando ele vai falar do inimigo que realmente existe, o espiritual, ele fala assim, mas a luta de vocês é contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você está entendendo? O seu inimigo não está no campo natural. Não são pessoas. Pare de culpar pessoas e comece a olhar para quem está influenciando. Quando você for para o seu quarto de guerra, não fala para Deus tratar com uma pessoa, não fale para Deus castigar uma pessoa, não fale para Deus pesar a mão sobre uma pessoa, mas para Deus aniquilar quem está influenciando aquela pessoa, quem está entrando na mente daquela pessoa, quem está querendo tomar posse do espírito daquela pessoa, porque a nossa luta é essa. Quando a igreja entender quem é o real inimigo, ela poderá entender por que Deus deu uma armadura para lutar as guerras espirituais. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E olha como isso é comprovado. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 16. Jesus está tendo uma conversa, um bate-papo com os seus discípulos. E ele fala assim: vem aqui, eu estou ouvindo coisas a meu respeito. Quem é que estão dizendo que eu sou? Um está dizendo que é o profeta, outro está dizendo que é Moisés, outro está dizendo que é Elias. E aí Jesus fala: e vocês? Porque a opinião dos outros não me importa muito não, eu quero saber qual é a opinião de vocês que andam comigo. Aí Pedro já pula e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Deus fala: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai, o Deus lá do céu. O que Jesus estava falando é: tu és bem-aventurado, Pedro, porque tu emprestou a tua boca para Deus. Porque nesse momento, Deus, o céu mandou uma revelação e você se tornou uma janela do céu aqui na terra. Eu não sei se você sabe, mas o céu, quando quer se manifestar na terra, o céu usa pessoas. Então, Deus se apodera de alguém, Deus dá revelação para alguém, Deus dá a palavra para alguém, Deus dá a profecia para alguém, e esse alguém se torna uma janela do céu aqui na terra. Toda vez que Deus quer agir e intervir na terra, Ele usa pessoas. E Jesus está falando: bem-aventurado, porque nesse momento, Pedro, você foi uma janela do céu aqui na terra. E na mesma conversa, Jesus fala: mas olha, isso que foi revelado não conta para ninguém, porque existe um plano, e é necessário que eu vá para Jerusalém e morra. O mesmo Pedro, que foi janela do céu, falou assim: vai não, só se for por cima do meu cadáver. Isso não vai acontecer. O que Pedro estava falando é: eu vou me colocar entre você e o propósito que Deus tem para a sua vida, Jesus. E na mesma conversa, 20 segundos depois, o mesmo Jesus que falou que Pedro era janela de céu, falou assim: para trás de mim, Satanás. Em um momento era janela do céu, no outro momento virou porta do inferno. Não que ele estava possesso, porque do mesmo jeito que o céu busca pessoas para intervir na terra, o inferno, Satanás e os seus demônios, também está atrás de pessoas para manipular a mente, o pensamento, e essas pessoas se tornam porta do inferno aqui na terra. Então você está entendendo? Não é pessoal.
Quando o inimigo vem atacar, ele não ataca você porque ele não gosta do seu cabelo, porque ele não gosta do seu dente, porque ele não gosta do time que você luta. Não, não, não. Ele vem atacar por você porque ele sabe o que Deus colocou dentro da sua vida. Na verdade, o que ele quer atacar é o tesouro de Deus na sua vida e não você. As nossas guerras não são pessoais, no sentido que não são pessoas inimigas, mas também quando nós somos atacados pelo inimigo, ele não quer matar a gente porque ele não gosta da gente. É porque ele vê na gente um grande potencial, um grande poder de libertação, um grande poder de cura, um grande poder de reconciliação, um grande poder de salvação aqui na terra. Então, Jesus repreende Pedro, que estava sendo influenciado, mas entende? Ele fala assim, para trás de mim, Satanás. Ele não bate em Pedro, ele não ataca Pedro, ele ataca o espírito que estava influenciando o pensamento e a boca de Pedro. Porque nós somos soldados, nós somos um exército. Se você for ver em guerra, histórias de guerra, quando um soldado vai para um frente de batalha, antes tinha muito isso de embates físicos, até hoje tem, mas antes era mais com espada, com faca, com lança. Um soldado não tinha raiva do outro soldado. Ele nem conhecia quem era o cara. Ele nem sabia quem era a família, ele não tinha raiva da família, ele não tinha uma inimizade pessoal com as pessoas. Soldados não lutam por causa de pessoalidade. Nós estamos numa luta representando quem nos enviou. Então a luta que nós temos é quem foi que levantou aquele inimigo. Eu vou lutar contra o chefe dele. É aquilo que eu aprendi. Quando eu sei que é o Satanás e o diabo que está influenciando uma pessoa, eu não vou na prateleira de baixo, eu não vou na unha e nem no pé, eu vou direto na cabeça. Eu entro em oração e falo, Senhor, eu repreendo o espírito de fofoca, o espírito de maledicência, o espírito de rebeldia. Eu repreendo Satanás e os seus demônios aqui desse local, porque quando nós sabemos contra quem nós estamos lutando, nós vamos saber usar melhor o armamento que está disponível, dado por Deus para cada um de nós. Nós não ficamos machucando uma pessoa, nós não vamos direto em quem influencia as pessoas que estão tentando nos machucar. Inimigos sempre são espirituais, mas eles se manifestam em pessoas. E é difícil isso, porque a Bíblia fala assim, vocês devem amar as pessoas. Como é que a gente consegue amar uma pessoa que está se levantando contra a nossa vida? Basta a gente entender por que ele está se levantando contra a nossa vida. Ninguém te ataca porque não gosta do seu cabelo, não. Jesus mesmo disse, eles me perseguiram e eles vão perseguir vocês. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. A perseguição que nós sofremos não tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver que a justiça de Deus está refletida na nossa vida. E um inimigo, e Satanás, quando olha a justiça de Deus sendo colocada e revestida sobre a nossa vida, ele não se aguenta e ele quer arrancar essa capa brilhosa, essa capa de justiça, essa capa reluzente da sua vida. Então não tem a ver com você essa luta, tem a ver com Deus que colocou uma capa de justiça em você. A gente tem que entender por que as pessoas se levantam do nada. É porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Você entende que quando você vai num banco, você não vê os guardas armados do lado do banheiro. Eles sempre estão no acesso e na porta do cofre, porque os assaltantes e inimigos sempre vão querer atacar o local onde existe valor. Eles não estão nem aí com as pessoas, eles nem conhecem o gerente e os guardas. Eles querem ir onde está o valor, e geralmente o valor está dentro de um cofre. Pastor, estou sendo muito atacado, é porque você é cofre. Deus colocou coisas valiosas, entende? Não tem a ver, o assaltante não rouba, ele não leva o cofre embora, ele leva o que está dentro do cofre. Assim como Deus fala e a palavra diz, nós somos como se fossem vasos de barro, e Deus coloca dentro de nós tesouros. O inimigo levanta pessoas que são influenciadas espiritualmente, porque existe um tesouro muito grande na nossa vida. Talvez você nunca percebeu o tamanho desse tesouro, mas você pode dimensionar o tamanho do tesouro pelo nível de levante do diabo contra a tua vida. Se é muito, é porque existe um tesouro extraordinário depositado dos céus na sua vida. Não é pessoal, não leve de maneira pessoal. Não, até porque, olha como é que os nossos inimigos se revelam. Eles só vão se revelar depois que a nossa identidade e propósito é revelado.
Jesus está crescendo, nenhum levante. Ele vai se batizar. E aí uma voz do céu chega e identifica o propósito e a identidade dele. E o pai diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Daí é revelada a identidade e a missão de Jesus. A partir disso, qual é a primeira coisa que acontece? O diabo aparece para ele, no meio do deserto, enquanto ele fazia um jejum de 40 dias. Porque o inimigo só se revela depois que o seu propósito é revelado. Então, se ele está te atacando, é que o propósito de Deus já foi revelado na tua vida. Deus já está trabalhando na sua vida. A palavra que Deus emitiu não vai voltar vazia. Então, se não voltou, é porque ela ainda está fazendo efeito, ela ainda está trabalhando. Existe um propósito. E as guerras, olha que interessante, Deus permite que os levantes, os inimigos, e essas guerras forgem você, até você chegar no caráter de Cristo, até que você esteja preparado para receber ainda armamentos e bênçãos maiores da parte de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus recebe a sua identidade, recebe a sua missão, logo depois o diabo se levanta, porque o seu inimigo se revela sempre que seu desígnio e o seu propósito é revelado. A mesma coisa aconteceu com Jacó. Jacó enganou o seu irmão, depois enganou o seu pai pela primogenitura. O nome Jacó significa enganador. Só que Jesus tinha um projeto. Jesus tinha um chamado e um propósito na vida de Jacó. Porque um dia ele ia se tornar Israel. Agora, como é que você transforma um enganador em um príncipe? Porque Jacó significa enganador e Israel significa príncipe. Como é que você tira uma pessoa que tem um chamado muito grande, mas um péssimo caráter, para se tornar um príncipe? Como é que eu pego um 171 e falo: você vai ser uma pessoa nobre, você vai ser um pregador do evangelho? O que Deus precisa fazer na vida de um camarada desse para deixar ele preparado para as bênçãos que Deus tem? Guerra, lutas. Não é a primeira opção de Deus. Eu imagino que Deus ainda fala com a pessoa. Deus usa profeta, Deus usa a palavra, Deus usa o pastor, Deus usa as músicas, Deus usa a sua revelação pela sua palavra. Quando a pessoa não é confrontada e não entende, Deus fala: eu vou deixar uma guerra se levantar contra ele, porque assim eu vou forjar, eu vou tirar ele de um enganador até ele se tornar um príncipe. É por isso que Deus manda um anjo, porque nem todas as guerras é Satanás que se levanta contra você. A luta que aqui a gente vê com Jacó é um anjo. É Deus, vai lá, briga com ele, vai lá e mostra para ele. E nessa luta, nessa briga, nesse UFC, toda hora Deus falava através desse anjo: quem é você? Qual é o seu nome? E ele se recusava a falar o nome dele, porque o nome identificava o que ele era. Quem é você? Não dizia. Quem é você? Não dizia. Até que ele apanhou daquele anjo e o anjo falou: quem é você? Ele falou: eu sou o Jacó, eu sou um enganador. Porque Deus nunca consegue mudar a sua vida sem antes você reconhecer o caráter que você tem. Quando você entende que você tem falhas, que você tem pecados, que você tem erros, Deus fala: parabéns, começou bem, agora eu vou transformar esse enganador em um grande príncipe. Reconheça as suas falhas, que Deus vai usar as batalhas para te forjar. Você vai sair diferente de como você entrou. Até porque, quando Deus vai se apresentar, Deus não fala: Deus de Abraão, Isaac e Israel. Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus do enganador, porque Deus é Deus quando você está na sua melhor versão, e Ele é o teu Deus quando você está na sua pior versão. Você pode estar em cima do monte, Ele continua sendo Deus. Você pode estar no pior dos vales, no mais profundo poço, Ele fala: eu continuo sendo o teu Deus, mas eu pequei muito, mas eu sou o teu Deus. Eu estendo a minha mão, eu te tiro desse local, e aquele que era enganador se torna príncipe, porque o Deus do enganador é o Deus da mudança, é o Deus do príncipe. Então Ele te tirou do pecado e te levou para o céu, porque esse é o Deus que nós adoramos. Ele nos forja nas batalhas. Às vezes Ele usa o inimigo, às vezes Ele mesmo coloca algo no seu caminho, porque Ele entende: eu preciso usar esse camarada, só que o caráter dele ainda está muito incerto. Então Deus está pronto para te promover, mas você não tem estrutura o bastante para ser promovido. Quando isso acontece, o que Deus faz? Deus permite uma batalha e uma guerra. Deus permite que um inimigo venha querer tocar em você, como aconteceu com Jó. Assim é fácil, ele tem tudo.
Ele pode tudo? Tu abençoa ele em tudo? Deixa eu tocar na vida dele, nas coisas dele, na família dele, que eu quero ver se ele vai continuar professando. Pode tocar. Ele saiu melhor do que quando ele estava. Porque antes ele conhecia só de ouvir falar. Agora ele passa a ver, ele passa a ter relacionamento. Deus permite que você passe por essa guerra, porque existe uma vitória por trás disso. Existe uma melhor versão sua por trás disso. Existe pureza por trás disso. Deus está trabalhando, purificando. A gente canta um hino aqui que é maravilhoso, que a gente fala do fogo, o refina. Ele me refina, Ele me queima, Ele me purifica. Guerras servem para isso, para Deus queimar o enganador que existe na sua vida, e o resultado final vai ser um príncipe para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, quando o propósito é revelado, o inimigo também é revelado. E quando o inimigo é revelado, ele sempre vai te atacar no seu local de fraqueza, no seu local de vulnerabilidade. Ele fez isso com Jesus. Jesus passa 40 dias em jejum. Qual é a primeira coisa que o diabo oferece? Pão. Transforma a pedra em pão. Tu está com fome. O que ele oferece? Facilidades. Porque Jesus, sim, se tornaria o príncipe de todas as coisas, o rei. Ele fala, não precisa tu nem passar aqui não. Só me adora, só se ajoelha diante de mim, que eu vou te dar todos os reinos. O Senhor fala, não precisa não, eu sei onde eu estou chegando. Eu sei qual é o meu propósito, eu sei que eu que vou dominar, esses reinos são meus, eles vão se ajoelhar, a língua vai confessar e o joelho vai se dobrar, porque isso aqui é meu, eu não preciso de você, mas eu estou sendo forjado. Até Jesus entendeu a sua participação em tudo isso. Então Deus usa as lutas da nossa vida, gente, para aperfeiçoar a gente, antes de entregar um tesouro. Pode ter certeza que se você está sob ataques, Deus vai te fazer um vencedor, mas tente entender qual é o ensinamento que Deus está te dando. Lembre-se que não são pessoas que te atacam, é quem influencia essas pessoas. A gente tem que deixar isso muito claro, porque por muito tempo nós erramos em não saber identificar quem é um real inimigo, e aí a gente causa inimizades, a gente causa divisões, a gente causa cisões familiares, a gente causa guerras entre amigos e pessoas, e empresas e grupos, e colegas de trabalho, porque nós pensamos que são as pessoas que estão querendo nos atacar, sem entender que a nossa guerra não é contra elas. Tem tanta coisa que eu tenho aqui para pregar, eu acho que eu continuo na próxima terça-feira, que a gente tem a Santa Ceia, e ainda tem um próximo culto, mas me deixe falar aqui, uma última coisa. Quando uma batalha, sendo através de uma pessoa, que 100% das vezes se apresenta contra você, tente colocar em prática a sabedoria que Davi colocou sendo um garoto. Davi, ele foi levar lanche, comida para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, quando ele viu que tinha um gigante desafiando. Dê-me um homem, quero um guerreiro, eu quero lutar. Sabe qual foi a primeira coisa que Davi perguntou? E aqui, o que eu ganho se eu enfrentar esse cara? Qual é a recompensa que eu tenho se eu ganhar desse cara? Você vai ter a mão da filha do rei, você vai ganhar muitas riquezas, você e toda a sua família não pagarão impostos, ok? Nunca entre em uma guerra que não tem recompensa. Antes de entrar numa guerra, numa batalha, pense bem, o que eu vou ganhar com isso? Porque a gente entra às vezes em guerras insignificantes para dizer que tem razão, e a gente ganha a razão e perde a amizade, e perde o convívio, e perde o relacionamento, e perde às vezes o ministério, porque a gente quer ganhar razão. Por que você está lutando a luta que você está lutando? O que você vai ganhar em troca? Não entre em qualquer guerra, porque pessoas e o diabo vai levantar pessoas para te ocupar, para tirar o teu foco, para te atacar. Mas a pergunta é: o que você ganha ao lutar contra essas pessoas? Eu me lembro uma vez de um pastor, um líder, que usou as redes sociais para bater em mim, tempo atrás, quando eu estava lá no Rio de Janeiro. Batia forte.
Aí um monte de gente printava, pegava as conversas e mandava para mim e falou: André, pastor André, você não vai revidar não? O cara está postando, está fazendo vídeo, está botando na rádio, está falando mal de você, da sua família, está falando um monte de bobagem, de besteira. Tu não vai entrar lá não e comentar não, tu não vai entrar e contra-atacar o que ele está falando? Me deu uma vontade. Eu abri o perfil, falei: eu vou. Sabe, quando crente quer xingar, sua mula de Balaão, a gente começa a falar um monte de coisa, né? A gente não fala palavrão, mas a gente... Eu vou entrar, vou acabar com a raça desse cara. Aí o Espírito Santo falou: André, o que tu ganha com isso? Aí eu comecei a parar para pensar, falei: pois é, né? O cara não vai me dar a filha dele, até porque eu estou muito bem casado, não quero filha de ninguém não. Ele não vai me livrar dos meus impostos, ele não vai me dar dinheiro. Sabe o que eu ganharia ao entrar na guerra com esse homem? A opinião dele. Vale a pena? Você acha que eu entraria numa guerra para ganhar a opinião de uma pessoa que eu nem conheço direito? Então por que você entra? Por quê? Por que a gente se desgasta com pessoas sem a gente ter nada de recompensa? É só a opinião delas que você quer ganhar? Vale a pena você ferir pessoas, entrar em guerra com pessoas por causa da simples opinião delas? Deus não te chamou para essa guerra. Não são pessoas os nossos inimigos. É quem influencia as pessoas que nós devemos entender. É contra essas pessoas que nós devemos lutar. Então, lutas nos preparam para um próximo nível, para uma promoção. Mas muitas vezes nós não estamos ainda preparados para essa promoção. E geralmente quando nós não estamos preparados, Deus, eu vejo na Bíblia, Ele permite que uma dor entre na nossa vida. Porque a dor é a maior catalisadora, maior aceleradora de mudança. Não é a bênção que nos faz mudar, é a dor. Fala para uma pessoa que está 30 anos se alimentando mal, todo mundo falando: faz exercício, vai para o médico, se alimenta bem. Aí o cara tem um ataque cardíaco, quase morre. Aí o médico fala assim: irmão, se você não mudar a alimentação, tu vai morrer. O cara muda do dia para a noite. Por que durante 30 anos ele não ouviu ninguém? Aí quando ele sentiu e chegou perto da dor da morte, ele começou a mudar. Porque nada muda uma pessoa como a dor. Não é que Deus goste que você sofra. Esse não é o Deus que eu sirvo. Esse não é o Deus que eu acredito. Mas a gente é cabeça dura. Deus usa pessoas, Deus usa conselheiros, Deus usa o pastor e a sua palavra. E às vezes a gente não muda. Daí quando Ele quer mudar a gente, Ele aperta alguma coisa. Geralmente é uma dor que Ele permite que entre na nossa vida, para que nós possamos nos dirigir ao projeto que Ele tem para nós. O povo tem que ser dirigido do Egito para a terra prometida. O povo não quer sair do Egito. Por quê? Porque está confortável. Está ruim, mas está bom. É assim a vida. Pelo menos tem casa, pelo menos tem comida. Sabe o que Deus faz? Deus endurece o coração de Faraó, a ponto que sair do Egito é a única solução para o seu problema. Não tem mais como você conviver. Às vezes Deus usa dor. Quer ver uma outra coisa que me aponta para uma ação de Deus na nossa vida para a gente mudar? Falta, escassez. O profeta está no ribeiro de Querite. Ele está se alimentando da água e corvo vem deixar comida para ele. Deus seca. Deus torna a água escassa. Falta alguma coisa. Só depois de faltar que ele levantou e saiu do local que Deus já falava: sai daí. Ele só saiu depois que faltou. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão passando por dores, ou estão passando por um tempo de escassez. Deus não permite isso para te matar, não. Mas Deus está falando que isso é um indicativo de uma nova fase da tua vida. Ele está te promovendo. Uma coisa eu posso dizer, e vou ligar para minha mãe depois dessa ministração, porque eu jogava videogame e ela falava assim: meu filho, você não vai aprender nada com esse videogame. Eu aprendi uma coisa, jogando Mario e Sonic, que quando eu enfrento o super chefão, é porque eu vou passar de fase. Quem sabe você está hoje enfrentando a maior batalha da sua vida,
a maior guerra da sua vida. As grandes guerras são indicativos que Deus tem uma terra prometida para você. Que Deus quer te pegar de um nível e te colocar para outro nível. Que Deus está te fazendo passar de uma fase para outra fase. Por isso não fuja das guerras. Peça a Deus vigor, ferramentas, armas e força. Porque se Ele permitiu isso acontecer, Ele vai te dar as ferramentas e a unção e a autoridade necessária para você enfrentar esse inimigo e chegar para o próximo nível que Ele tem para a sua vida, porque Deus endureceu o coração de Faraó. O povo saiu da terra que eles não tinham nada, eram escravos no Egito, e foram para um local onde já estava pago o ITBI, a escritura já estava no nome deles. E olha que interessante, Deus usou os inimigos deles para edificarem e construírem as casas. Quando eles chegam na terra prometida, já tem muro, já existem casas, já existem estradas, já existe infraestrutura. O tempo que eles passaram no Egito sendo escravos, Deus usou o próprio inimigo deles para edificarem aquilo que era para eles terem edificado enquanto eles eram escravos. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus que usa as lutas e até os meus inimigos para me promover para um propósito e para um local onde Ele quer. Até porque, irmãos, não é o local, não é o local, é a presença. Eu prefiro estar no deserto, sendo alimentado por Deus, com coluna de fogo, com coluna de nuvem, com água saindo de pedra, do que estar no palácio sem a presença de Deus. O que faz a gente crescer, o que faz a nossa igreja multiplicar, não é o centro de convenções, não é a sede, é a presença de Deus. Se tivéssemos que ir para esse estacionamento, se tivéssemos que ir para o parque da cidade, assim como nossos irmãos africanos fazem, e a gente fica assim, como é que pode? Uma igreja embaixo de uma árvore, eles... Vem aqui a missionária Débora, nós batizamos 70 pessoas, nós no centro de convenções não conseguimos com toda a estrutura, entenda, não tem a ver com o local, tem a ver com a presença. Se Deus está contigo, Ele vai te fazer vencer esse inimigo, e você pode até estar passando num deserto, mas é um grande aprendizado para a sua vida. O tamanho do seu inimigo vai determinar o tamanho da sua vitória. Quanto maior o inimigo, maior a vitória, maior o vencedor que Deus vai te fazer aqui. Você pode ficar de pé nesse instante? Eu vou passar para o pastor Ribeiro nesse momento, mas me deixe fazer uma pergunta antes disso. As guerras que nós enfrentamos é uma permissão de Deus para Ele nos elevar e nos promover para a próxima fase da nossa vida. Então, enquanto o nosso caráter não está pronto, o anjo luta com a gente. Só vai parar a luta quando a gente identificar a falha e permitir que Deus trabalhe nessa falha para nos tirar de enganador para príncipe. Então, as lutas denunciam, está chegando a próxima fase. Está chegando um tempo de paz, está chegando um tempo de bonança, está chegando um tempo de prosperidade para a sua vida, mas ele vem depois dessa guerra. Sabe qual foi a maior promoção que eu já recebi na minha vida? Foi o dia que eu fui para um culto e o pastor pregou e falou assim: quem quer ir para o céu? Aleluia. Aí eu pensei no meu coração, eu quero. E eu nunca havia decidido, nasci em lar cristão, não passei por grandes lutas espirituais, mas eu precisava tomar uma decisão. E o pastor falou assim: se você quer ser um dia promovido para o céu, vem aqui para frente que eu quero orar e entregue a sua vida a Jesus. Você sabia que em um culto como esse, com liturgia organizada como nós temos, um momento de maior batalha e guerra espiritual não é no louvor, não é na harpa cristã, não é na oferta, não é durante a pregação, mas é quando existe o que chamamos de apelo. Aí a guerra no mundo espiritual pega, porque o diabo não quer que Deus tire pessoas que estão no nível e leve para o céu. O diabo não quer que pessoas que vivem com valores terrenos comecem a ter valores espirituais, sobrenaturais e celestiais. Ele não quer. A guerra entra aí. Quem sabe agora está uma grande guerra sobre a tua vida e você nunca decidiu entregar a sua vida para Jesus. E eu quero te falar que esse Deus, Ele está trabalhando
Ele está usando essa guerra para que você estivesse hoje aqui na igreja. Porque Ele faz assim. Ele usa as guerras das nossas vidas para se aproximar de nós, para nos forjar, para nos tornar pessoas melhores, crentes melhores, melhores filhos, pais, esposos. E quem sabe você está aqui esta tarde e você nunca tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus e ser promovido para o céu, e andar com o Espírito, e andar com Jesus. E eu quero fazer esse convite agora. A igreja pode fechar o olho? Entre em batalha espiritual agora, porque existe uma guerra nesse momento. Tem alguém essa tarde que quer tomar a decisão de aceitar a Jesus, de entregar a sua vida para Jesus? Se tem, eu vou pedir que você venha aqui para frente, que eu quero orar por você. Tem alguém que nos acompanha online que também quer tomar essa decisão? Eu convido você a escrever no chat, no bate-papo: eu quero Jesus. Tem alguém aqui essa tarde que está afastado dos caminhos do Senhor? Foi tanta guerra, pastor, que eu sucumbi, não aguentei. Hoje Deus está te explicando a real necessidade dos inimigos e das guerras. Você perdeu o seu foco porque você deixou uma pessoa te ferir, ou você feriu uma outra pessoa, quando a tua guerra não é contra pessoas. Deus não te chamou para colocar a armadura e você lançar e usar a palavra, usar a Bíblia, usar a espada para atacar outras pessoas. O teu inimigo está para cima. E Deus está falando: hoje tem salvação para a sua vida, hoje tem reconciliação para você. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje deseja retornar à casa do Senhor? Se tem alguém, eu vou pedir que você venha para frente. Se você quer aceitar Jesus, eu também vou dar aqui 30 segundos, ou durante o período que você quiser depois, me procure, porque nós já vamos passar para a Santa Ceia do Senhor. Tem alguém entre nós que quer tomar essa decisão? Chegou o tempo da tua promoção, chegou o tempo de você mudar de nível, e hoje Deus está te dando uma porta, uma oportunidade para você exercitar isso. Tem alguém entre nós que quer tomar essa decisão? Não havendo presencial, eu vou olhar aqui se online tem alguém. Eu passo a palavra para o pastor Ribeiro, para que continuemos militando, guerreando e entendendo quem é o nosso inimigo, quais são as armas que nós temos ao nosso dispor e como é que o nosso inimigo...